Queridos, nesta noite eu quero falar sobre não desperdice sua vida, apoie-se em Deus, apoie-se no Senhor, não desperdice sua vida. E eu quero te convidar comigo a lermos o texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Esta será a nossa meditação nesta noite. Gratos ao Senhor. Diz assim a palavra do eterno Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor tem marcado este encontro conosco aqui. Nós sabemos que todos aqueles que estão aqui foi instrumentalizado pelo Teu Espírito Santo a estarem aqui. E nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, use a minha vida como um instrumento do Senhor somente. Que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada à necessidade de cada um de nós, amparada pelo Teu Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos exortar, para nos fazer homens preparados para toda boa obra. Esta é a nossa oração, com gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, quando você lê um texto como esse, parece que Jesus, ó Deus, não quer que você seja inteligente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Sabe, a Bíblia, ela nos dá muitos versículos que nos apoiem a não nos estabelecer, nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas não é sinônimo de que Deus está, de alguma forma, nos encorajando a sermos irracionais. Não, absolutamente não. Diga-se de passagem que a Bíblia, ela não ergue um muro de separação entre o intelecto e a fé. Na verdade, no livro do Provérbios somente, nós temos N versículos que nos fala exatamente sobre a necessidade do entendimento. Olha só, Provérbios capítulo 2, versículo 2 vai dizer: inclina o teu coração ao entendimento. Capítulo 2, versículo 3 vai dizer que levanta a tua voz por entendimento. Versículo 2, capítulo 2, versículo 11 vai dizer: o entendimento te guardará. Capítulo 3, versículo 13, bem-aventurado o homem que obtém entendimento. Capítulo 14, versículo 33, a sabedoria repousa no coração do homem de entendimento. Capítulo 15, versículo 14, o coração do entendido busca conhecimento. Capítulo 16, versículo 16, alcançar o entendimento é melhor do que adquirir prata. Capítulo 23, versículo 23, compra sabedoria, instrução e entendimento. Talvez você me pergunte: pastor, mas com tanta referência, se é algo que eu deva buscar, então por que não me apoiar nele? Se a Bíblia nos encoraja a buscar entendimento, por que eu não posso apoiar no meu próprio entendimento? Na verdade, eu já dei a razão para que você... O que a Bíblia está nos dizendo aqui no versículo 5 do capítulo 3, não é que nós não devemos ou não devamos buscar entendimento, mas é que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ou seja, o que a Bíblia está nos encorajando enquanto seres humanos, projetado, planejado por Deus, ela está simplesmente nos encorajando
em não nos apoiar em nossas próprias conclusões, em nossas próprias percepções. Porque o nosso entendimento, a despeito da nossa própria vida, ele não consegue suportar tudo aquilo que a realidade dos nossos dias nos impõe. Então, viver uma vida fundamentado naquilo que eu acho, viver uma vida norteado pelas minhas percepções, a mais cedo ou mais tarde, é uma decretação de falência na minha própria vida. Então, o que nós temos aqui neste Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6, é um encorajamento para nós andarmos em retidão. Até porque, se nós caminharmos à luz das nossas próprias percepções, nós somos inclinados a pecar, a satisfazer a nossa carne, a buscar simplesmente aquilo que nos conforta e por vezes desagrada ao Senhor. Na verdade, Deus não quer que nós nos desviemos do caminho da obediência. Deus não quer que nós vivamos uma vida que desperdiça o propósito dele para as nossas vidas. Deus não quer que nós nos estabelecemos numa vida que desonre-o. Porque enquanto nós desonramos o Senhor, nós estamos nos desonrando. Porque a única forma do ser humano viver a excelência da vida é estar naquele que é a vida. E Jesus diz isso em capítulo 14 de João. Por isso eu e você, meu irmão, precisamos entender que o nosso caminho, dentro do nosso temor, é um caminho que está torto. Tanto assim, a parte B do versículo 6, ele vai dizer que o Senhor endireitará os caminhos. Ou seja, o Senhor vai endireitar o caminho de todos aqueles que vivem pelas suas próprias percepções, trazendo-os para uma vida de obediência a Deus, trazendo para uma vida de alegria eterna, trazendo para uma vida que honre ao Senhor. E aqui eu quero extrair 3 lições para a nossa reflexão nesta noite. Como que 3 passos ou 3 lições para nós pararmos de desperdiçar os nossos dias. Pararmos de desperdiçar a nossa vida. Porque a nossa vida é preciosa demais. É um presente que custou caro ao nosso Senhor. E nós não podemos vivê-la de ânimo leve. Ou talvez vivê-la simplesmente no circuito que a maioria tem feito, negligenciando por completo o propósito de Deus para nós. Vamos pensar, à luz desse texto, 3 lições, 3 passos para parar de desperdiçar a vida. Primeiro, confiar em Deus. A parte A do versículo 5 começa nos dizendo exatamente isso. Confie no Senhor de todo o seu coração. É lógico que o coração aqui não está falando do nosso órgão que bombeia, palpita o sangue, mas nesse pressuposto o coração sempre, no contexto e da percepção judaica, era o nosso ser, era o nosso conjunto de vontade. Por isso o escritor diz para nós que nós precisamos confiar no Senhor completamente. Não colocar uma baliza ou um muro na dinâmica dos nossos dias e dizer para Deus, até aqui o Senhor mexe e daqui para frente eu mesmo vou dar um jeito. Porque eu sei aquilo que é bom. Ele está dizendo para nós, confia no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, nós precisamos confiar nas promessas de Deus para nossos dias. E o Senhor diz que a despeito de nós, Ele tem promessa, Ele tem propósito, Ele tem pensamento, e as coisas de Deus para nós é só as coisas para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, em conclusão, se eu decido viver longe de Deus, eu estou fazendo uma opção pelo mal. Porque se Ele disse que o propósito dEle para nós, o propósito de nos fazer bem, é de nos dar esperança e não do mal, nós podemos pegar e correr uma régua e perceber que no outro lado, se o pensamento dele é bom, a ausência do pensamento dele é mau. É tão simples.
Por isso eu quero encorajar você a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Faça, meu irmão, sua vida, ou da sua vida, momento de confiança em Deus, em um Deus que é um Deus bom, porque Ele diz que Ele é bom. É um Deus santo, porque Ele diz que Ele é um Deus santo. Um Deus misericordioso, amoroso. Um Deus provedor. Eu falei nessa manhã, na classe do ABC doutrinário, nós confiamos em Deus para a salvação, mas nós não confiamos em Deus para orientação de vida. É incongruente para um cristão. Porque se Deus pode me salvar, por que não poderia Ele conduzir a minha vida nos dias que estão diante de mim? Existe uma máxima de quem pode mais, pode menos. Então, se Deus pode me salvar, quer mais, Ele pode e tem interesse na sua área sentimental, laboral, relacional, e Ele pode fazer isso. Eu falei, eu não sei onde que eu falei, só sei que eu falei, que nem nos meus melhores sonhos, irmã Eliane, eu teria a capacidade de escolher para casar a mulher com quem eu estou casado, glória ao Senhor Jesus. Porque é uma serva de Deus, que eu nem mesmo nos meus sonhos eu conseguiria fazer algo. Mas eu coloquei diante do Senhor. E Ele me deu alguém que eu precisava, percebe? Isso é uma coisa tão pequena que talvez você pode escolher, mas eu resolvi deixar que Deus escolhesse. E diga-se de passagem, eu estou maravilhado. Eu estou maravilhado, porque Ele escolheu para mim. Ele teve e tem sempre interesse em toda a área da minha vida. Por isso eu preciso confiar nele, porque Ele é um Deus totalmente satisfatório. Tanto é que nós dizemos, o Senhor é o nosso Senhor e suficiente Salvador. Quando a palavra suficiente entra na máxima da identificação, é dizer exatamente que nós não precisamos de mais nada. Somente o Senhor na nossa vida. Meu irmão, confie, dependa. Sabe, muitas coisas acontecem conosco. Nós passamos por muitas dificuldades e sofrimentos. Sabe que a grande fonte, por vezes, é nós estarmos apoiados nos nossos próprios entendimentos. É nós negligenciarmos que Deus, Ele não quer que nós vivamos uma vida miserável. Deus, apesar dos dias tensos, cinzentos que nós vivemos hoje, caído, Deus tem um propósito para nós, mesmo nesses dias. Porque Deus, Ele quer aliviar-nos. Porque os pensamentos dele são pensamentos de paz. Deus quer aliviar-nos, à luz de Filipenses 4. Deus quer aliviar-nos primeiro da nossa ansiedade. Olha que Paulo diz, não vivam ansiosos por coisas algumas. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo aquilo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Percebe que o desejo do Senhor é que nós vivamos uma vida tranquila. Confiar no Senhor de todo o coração é receber o alívio contra a ansiedade. Nós somos ansiosos. Na verdade, os nossos dias têm nos palpitado a isto. Mas aqueles que amam o Senhor e que confiam de todo o seu coração, experimentam o alívio da ansiedade. Deus também quer nos aliviar do medo. Olha o que o salmista diz aqui em 118, e o verso 6. O Senhor está comigo, portanto não temerei o que pode me fazer os simples mortais. Nos nossos dias as pessoas têm mais medo de homens do que de Deus. Só que Deus, Ele é a nossa segurança eterna.
Os homens podem nos garantir algo que seja transitório, passageiro. Mas Deus não. Deus é eterno. E aquele que espera nele tem o livramento e o cuidado eterno. Por isso, meu irmão, confia no Senhor de todo o seu coração e vê-se livre do medo. Não estou dizendo deste medo que é necessário até mesmo para precaução. Eu estou dizendo desse medo que te paralisa. Esse medo que é ofensivo até a soberania de Deus. Tem crente, irmãos, que não confia no Senhor, por isso vive uma vida enclausurada dentro de si, apoiado num medo que é ofensivo. Mas Deus, Ele quer nos aliviar também as nossas dúvidas. Quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. Lucas 24, 38, 39 vai dizer: por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida. Olha ele dizendo agora: vejam minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasma não tem carne nem osso, e como veem, eu tenho. Percebe, meu irmão? Jesus, Ele quer tirar de nós toda dúvida, inclusive das suas jornadas. Esses dias eu falava com alguém: não duvida do nosso Senhor, só confie nele. Porque a dúvida, por vezes, te escraviza. Os discípulos estavam diante do Senhor, mas estavam perturbados. Percebe o que a dúvida faz? Ela perturba as pessoas. E Jesus está dizendo: ei, sou eu, olha para cá, toque aqui. Dá um soquinho. É isso que Jesus, Ele quer que a gente viva uma vida, meu irmão, numa outra dimensão. Não sendo guiado pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas, mas Jesus ainda quer nos aliviar da ira pecaminosa. Olha o que ele diz aqui, Paulo dizendo em Efésios 4:31, livrem-nos de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia e de todo tipo de maldade. Meu irmão, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é um presente para nós. É um presente para nós conseguirmos ultrapassar os nossos dias. Queridos, ao exercer a fé, confiando totalmente, como diz aqui o sábio, de todo o coração, e não nos apoiando nos nossos próprios entendimentos, não nos deixa, ou não é sinônimo de que nós não somos intelectuais ou inteligentes. Até porque, se depender de Deus e confiar plenamente dEle, fosse Ele arrancar de nós a capacidade de pensar, fosse Ele arrancar de nós a dádiva do intelecto, seria para Ele um contrassenso. Porque quem nos capacita ao intelecto é Ele. A grande questão é que quando nós confiamos em Deus, as prioridades é que são mudadas, mas as faculdades, elas existem e Deus quer que continue existindo em nós. Só as nossas prioridades é que precisam ser trocadas. Isso é bastante importante. Quando nós confiamos em Deus, de todo o nosso coração, nós estamos dizendo para Ele, nós colocamos o nosso intelecto simplesmente debaixo do seu intelecto. Assim, faça a tua vontade. Não há nada mais sábio para um ser humano, não há nada mais produtivo para um ser humano, do que entregar tudo aquilo que Deus lhe deu, entregar a Deus, para que Deus faça prosperar e faça com que cumpra o propósito pelo qual Ele nos deu o que nos deu. Por vezes eu vejo alguns carros na rua com uma frase atrás: foi Deus que me deu.
Legal isso. Foi Deus que me deu mesmo. Eu acredito. A minha preocupação é só saber se isso que Deus te deu está sendo usado para a glória de Deus. Escreva algo no seu coração. Deus não te dá nada que te afaste dele. Se o que você tem, dizendo ser de Deus, tem te afastado de Deus, vírgula, não foi Deus quem te deu, ponto. Sabe, entregar o nosso intelecto, entregar tudo aquilo que nós temos ao Senhor, é permitir, irmãos, que Ele conduza os nossos caminhos. É permitir, irmãos, que nós não simplesmente nos alegremos, porque recebemos uma bênção dEle. Mas é dizer para Ele que a nossa jornada só terá sentido com as bênçãos que Ele nos dá, se Ele for o nosso Senhor, e se nós dependermos dEle. Eu me lembro, alguns meses atrás, um irmão chegou até mim com um problemão. E que desesperava qualquer pessoa. Porque perdeu muito. Aí ele chegou lá em casa, conversando. Eu disse, vamos orar, meu irmão. Depois de orientar um pouquinho a coisa, ele falou para mim, pastor, eu estou em paz, já entreguei na mão do Senhor. Qualquer outro, sem confiar de todo o coração no Senhor, desesperava. Porque foi um avoltado de dinheiro muito grande que o irmão perdeu. Mas ele disse, eu já entreguei na mão de Deus. E Deus vai fazer o que quiser. Percebe a diferença de quando você confia de todo o coração no Senhor, você não é mais, irmãos, conduzido pela circunstância. A circunstância, ela existe, por vezes dura, desafiante, mas os seus olhos não estão nela, estão no Senhor. E você sabe que agindo Deus, nada vai impedir. Ninguém pode parar o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Por isso vale a pena nós dependermos desse Senhor, vale a pena nós confiarmos totalmente nesse Senhor. Irmãos, ter a nossa jornada conduzida pelo Senhor é carregar dentro do nosso peito uma paz que excede entendimento. É por isso que o poeta cantou, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. É isso que Deus quer para todos nós. Não olhar para as circunstâncias, apesar delas, mas olhar para o Senhor, desfrutar do seu amor e descansar na sua provisão. Irmãos, viver uma vida ignorando isso é o maior cúmulo de tolice na vida do ser humano. Segunda lição. Segunda lição está na parte B do versículo 5. Renuncie à autoconfiança. Olha o que ele diz. Não confie no seu próprio entendimento. Sabe, essa, na verdade, é uma advertência
com roupagem de convite a não sermos autossuficientes. E não achar que, enquanto cristãos, fomos chamados para viver uma vida de autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus. Sabe, esta parte deste verso é como se o sábio quisesse nos mandar dizer a nós mesmos: você não é tão competente quanto acha que é. É dizer para o seu eu que por vezes coloca você acima daquilo que você é e dizer para ele: você, meu eu, é inadequado, eu não posso depender de você. É dizer para o seu cérebro: você não tem a sabedoria que acha que tem, e você não consegue desenvolver ou gerar a sabedoria sozinho. Você precisa afastar da autossuficiência, meu irmão. Mas é lógico que isso não significa que você não possa pensar. Até porque Paulo diz em Romanos que a nossa fé é uma fé racional. Nós precisamos pensar. Até porque o crente que não pensa, ele vai na onda da maioria. Ele vai pelos movimentos. O crente que não pensa, que não é crítico, ele corre perigo de acreditar em heresias. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que apenas nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento como padrão para a nossa vida neste mundo e no vindouro. Sabe, Provérbios capítulo 21 e o versículo 31 coloca da seguinte maneira: o cavalo se apronta para o dia da batalha, dizendo para mim e para você que nós temos condição de pensar, de fazer planos. Mas agora só que ele termina dizendo assim: mas a vitória pertence ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Você pode pensar, você pode fazer plano, você pode se preparar, mas não esqueça que o resultado não virá pela sua esperteza ou expertise, como dizem os ingleses. Mas você precisa esperar a vitória do Senhor. O nosso planejamento, a reflexão da nossa mente é permitível. Só nós não podemos nos apoiar nisso, porque a vitória pertence ao Senhor. Pense comigo sobre a vitória vem do Senhor. Se lembra comigo, Gênesis capítulo 1, Jardim do Éden. Deus, ele proibiu que os seres humanos comessem uma árvore, ou fruto de uma árvore. Se lembra, irmãos? Amém? Sabe qual foi o fruto que ele proibiu que comessem? Percebe que não foi o fruto da árvore da vida. Por vezes a gente, na dinâmica, né? A gente, não, é o fruto da árvore da vida. Não, não foi essa. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Deus, ele proibiu aos seres humanos que não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Talvez você pergunte para mim: e aonde o Senhor quer chegar com tudo isso? John Piper chega a dizer que Deus, ele não nos privou de prazeres do mundo, como que a vida nos fosse limitado. Não. O que Deus privou é do bem, a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. É como se ele estivesse dizendo a Adão e Eva o seguinte: vocês não vão comer daquela árvore, porque se vocês comerem daquela árvore, vocês vão dizer a mim: eu agora sou muito inteligente, como você. Eu agora sou e tenho autoridade, como você. Eu sou sábio, talvez até mais do que você. Acho que posso cuidar sozinho melhor de mim do que depender de você, porque eu tenho todo o conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso de você como um pai. Eu vou rejeitá-lo.
Por isso Deus proíbe que esta árvore fosse comida, porque Deus planejou-nos para depender dEle. Deus planejou o ser humano, irmão, para receber a sabedoria da parte dEle, para receber o cuidado da parte dEle. Deus quer que nós continuemos submetendo-nos à sua vontade, que nós continuemos afirmando a sua sabedoria. Deus, meu irmão, Ele deseja que nós continuemos sendo gratos pelo benefício e a generosidade dEle. Ele quer que nós continuemos a tê-lo como um pai que dá a vida e permite que a vida seja vivida. Percebe que Ele não proibiu que a vida fosse vivida. Ele só proibiu que nós vivêssemos uma vida de independência dEle. Por isso, Deus não nos fez para vivermos autossuficientes. Até porque, irmãos, se Deus permitisse, na verdade, que tivesse uma liberdade generalizada para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós estaríamos em problemas, como nós estamos, é bem na verdade, seres humanos. Porque lidar com o conhecimento do bem e do mal exige-nos algumas coisas que nós, enquanto criatura, não temos. Por isso vivemos uma vida de pecado, totobiando daqui e acolá. Porque para nós vivermos, irmãos, e lidarmos com o conhecimento do bem e do mal, primeiro nós precisamos ter uma capacidade de compreender completamente todas as opções possíveis. Isso fala de onisciência, e nós não somos oniscientes. Por isso Deus, para o nosso bem, priva o homem de comer. Para lidarmos com o conhecimento do bem e do mal, exige de nós uma retidão e uma sabedoria para escolher o caminho certo. E todos nós sabemos que temos uma dificuldade enorme de escolher o caminho certo. Temos uma dificuldade enorme porque nós sequer conhecemos um palmo à frente dos nossos olhos o que a nós diz respeito. Para lidarmos bem com o conhecimento do bem e do mal, exigiria de nós um poder para fazer coisas maravilhosíssimas. E isso fala de onipotência, e nós não temos. De outra forma, Deus é o único que pode lidar com o conhecimento. É por isso que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. É por isso que nós precisamos depender dele. Sabe? Para tudo, irmãos. Até mesmo para relacionamento. Dependa de Deus para você não quebrar sua cara. Não, pastor, tu não sabe. Eu já estou naquele salmo, o que vier a mim, não lançarei fora. Porque o negócio já está assim, pastor do céu. Eu vou te falar, não faça isso, isso é um suicídio. Espere no Senhor. Aguarde, o Senhor tem o melhor para ti. Oh, meu irmão. Sabe que o fato de nós podermos escolher faz de nós refém das nossas próprias escolhas. Isso é tão penoso por vezes, irmãos. É por isso que é mais sábio você dizer ao Senhor: oh Deus, olhe para mim. Já cantou o poeta, irmãos? Mas não faça nada sem que Deus esteja orientando. Queridos, é triste, é impossível, chega a ser prejudicial confiar
na sua própria vontade, no seu próprio desejo, no seu próprio entendimento que é limitado. Quando Deus, que é ilimitado, se propõe a direcionar a sua vida. Última lição. Reconheça a Deus. O verso 6 diz assim: reconheçam em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça-o. Reconheçam em todos os seus caminhos. Irmãos, reconhecer o Senhor significa o quê? O que significa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos? Primeiro, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é, primeiro, buscar a permissão do Senhor para tudo aquilo que a gente faz. Sabe, nós somos por vezes tão ousados e presunçosos que a gente acha que pode agir sem perguntar nada para Deus. Até porque nós já temos muito ano de experiência de vida. Olha, 50 anos de idade. O mais incrível é que as crianças de 8, de 9, de 10 anos também já se acham tão experientes que não querem também nem perguntar mais aos pais. Sabe, irmãos, nós somos apenas, coloca no seu coração, nós somos apenas criaturas. Nós não somos criador. Deus é criador. Nós somos criaturas que não sabemos sequer sobre o amanhã da nossa própria vida. Ninguém me dá nesta noite a garantia de que o amanhã acontece. Bom, a bem da verdade é que amanhã não existe, né, irmãos? Porque toda a sua projeção para o dia de amanhã, quando materializa, o dia se chama o quê? Hoje. Então, por que ficar ansioso por amanhã que nunca chegará? Entregue, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe, nós somos apenas propriedades adquiridas pelo nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. É por isso que Paulo chega a escrever em 1 Coríntios 6,19, vocês não são de si mesmos. Irmãos, nós não somos livres para agradar a nós mesmos. Mas nós temos uma profunda obrigação de nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo chega a dizer que ele fez tudo para a sua glória, inclusive você. Inclusive nós fomos feitos para a glória de Deus. Então por que ignorar isso e viver simplesmente para a sua própria realização? A permissão de Deus deve ser pedida, mesmo quando estamos pensando em fazer algo lícito. Por quê? Porque em tudo na nossa vida, até as coisas lícitas, Deus tem algo preparado para nós. Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez para a glória dEle. Por isso, qualquer que for o ato em sua vida, por favor, peça permissão para o Senhor. Segundo, o que significa, então, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos? É buscar a orientação dEle para a sua vida. Primeiro, pedir permissão. Segundo, pedir orientação. Sabe que quando eu entendo uma necessidade de orientação, eu estou dizendo a Deus que, ainda que sem palavra, que eu dependo dEle. Que eu não considero-me capaz de caminhar sem Ele.
É por isso que nós não podemos, irmãos, esquecer deste princípio. Porque os ímpios vivem assim. Olha só, o salmista, aqui no número 10 de Salmo, e o verso 4 vai dizer: o ímpio, pela arrogância do seu rosto, não busca Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Por isso o ímpio faz o que quer, da forma que quer. Porque, irmãos, eles vivem sustentados pela arrogância. Mas nós que confiamos de todo o nosso coração no Senhor, nós pedimos a sua orientação, porque nós não vivemos o orgulho. Até porque aos orgulhosos Deus abate. Achar que pode viver a vida sem Deus, irmãos, é como se jogar-se num precipício. A queda é iminente. Não viva a sua vida sem a orientação de Deus, por favor, para o seu bem. Não importa o grau do que você está fazendo, pequeno ou grande, busque a orientação do Senhor. Como diz Paulo em Filipenses 4:6, em tudo busque o Senhor pela oração e pela súplica. É somente quando nós agimos assim que o senhorio de Cristo é completo na nossa vida. Que Deus é totalmente reconhecido e honrado na nossa vida. Não basta confiar no Senhor. Precisamos reconhecê-lo em todo o movimento da nossa vida. Terceiro, o que significa então reconhecer em todos os nossos caminhos? É buscar a glória de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele vai dizer: porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, como a nossa vida seria diferente? Como nós evitaríamos problemas inúmeros no nosso caminhar, se essa verdade fosse uma realidade na vida de cada um de nós? Entender que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, evitaríamos de muitos problemas. Nós seríamos poupados, irmãos, de muitos pecados que a gente comete, se nós vivêssemos com a mente na glória de Deus, na mente da bondade do Senhor. Mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é buscar a bênção dEle também, para tudo aquilo que a gente faz. Meu irmão, escreva isso: sem a bênção de Deus, toda a prosperidade é temporal. Toda a aprovação e aplauso dos nossos semelhantes é prejudicial. É pior do que inútil. Se a sua vida não é viver buscando a bênção de Deus, porque a bênção de Deus na nossa vida é tudo aquilo que importa para que o nosso caminho seja um caminho relevante e a nossa experiência seja uma experiência que impacta, que influencia positivamente. Quantas preocupações, quantos problemas domésticos, relacionais seriam evitados, poupados, se nós tivéssemos buscado primeiro a orientação de Deus, buscado a permissão de Deus e buscado a glória de Deus e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O passado já está no passado. Você vai só lembrar, não pode alterar. Mas o presente, você pode. Por isso, hoje, ou a partir de já, não permita continuar caminhando, confiando no seu próprio entendimento. Não permita viver a sua vida sem a permissão de Deus, sem a orientação dEle, sem a glória dEle.
Meu irmão, nós temos muito exemplo na Bíblia de homens que pediram a permissão do Senhor e a sua vida foi diferenciada. Davi, Abraão, até Jesus. Por exemplo, primeiro livro de Samuel 38, Davi pede a orientação de Deus. Olha só, e Davi consultou ao Senhor dizendo: devo perseguir estas tropas? Percebe que Davi está num ambiente intenso de guerra. E tudo que você, de alguma forma, precisa fazer quando está em guerra é se preparar e atacar e defender. E Davi chega e diz ao Senhor: eu posso ir. Por coisas menores, nós não pedimos ao Senhor: eu posso assinar, eu posso fazer parte. Isso realmente glorifica o Senhor? Meu irmão, segundo o livro de Samuel 12:1, nós temos uma segunda ocasião em que Davi, ele consulta ao Senhor dizendo: devo subir a alguma dessas cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: sobe. Percebe que além de Davi perguntar, pedir orientação, ele ainda era obediente. Algumas vezes Deus disse para ele: não vai, porque você vai perder. E outras vezes Deus disse: vai, pode ir, já está na tua mão, tá ganha, pode ir. Irmão, se Deus fez isso com Davi, por que não faria conosco hoje? Por que a gente acha que o poder de Deus de orientação ficou lá no Antigo Testamento? E aí a gente vai vivendo a nossa vida do jeito que a gente vive. Abraão, também, irmãos, a história dele, o contexto da história de Abraão, nós temos ele sempre rogando orientação divina para fazer o que precisa ser feito, inclusive até para arrumar uma esposa para o filho. Vocês se lembram disso? 24 de Gênesis. Até para arrumar uma esposa para o filho. Disse: Senhor, preciso da tua orientação. Para que eu não traga alguém que venha simplesmente trazer problema para o filho do meu Senhor, disse o servo de Abraão. Irmãos, Jesus disse para o seu pai: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Irmãos, percebam o que era a motivação de Jesus, era a glória do seu pai. Qual é a nossa motivação hoje? É a glória do nosso Pai ou a satisfação da nossa carne? Sabe, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é um preceito que se aplica em toda a área da nossa vida, irmãos. No lar, saber com quem vai se casar é muito importante, muito necessário, para que a sua vida não vire uma treva. Nos negócios, saber com quem você faz negócio para que você não saia prejudicado. Na sua vida social, relacional, até na igreja. Nós precisamos reconhecer o nosso Senhor em tudo. É na nossa obediência a Deus, irmãos, é que a nossa vida agrada o Senhor, não é em nada mais. Você pode fazer o que quiser, mas se desobedece a Deus, você não honra ao Senhor. Por isso, busquemos com mais fervor viver uma vida totalmente dependente do Senhor. Porque se assim não for, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Caminhando para o final, se nós seguirmos estas orientações deste versículo 5 e 6, do capítulo 3 de Provérbios, confiar em Deus, renunciar à autoconfiança e trazer todas as situações a Deus, sabe o que Ele fará no final? Ele endireitará o nosso caminho. Ele vai trazer luz para o seu caminho. Ele vai trazer direção, clareza. Ele vai trazer prosperidade para os seus caminhos.
Mas antes que isso aconteça, você precisa confiar nele. Precisa confiar menos em você. E precisa entregar. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Essa proposta de Deus para nós. Entregar e deixar nas suas mãos, porque Ele sabe qual é o caminho correto. Ele sabe qual é o bem nosso. Ele há de nos impedir de desperdiçar a nossa vida quando nós nos entregamos a Ele. Ele vai nos impedir de destruir a nossa vida, de tomarmos caminhos que são prejudiciais, pecaminosos. Ele vai nos conduzir à alegria eterna quando nós nos entregarmos a Ele. Irmãos, escreva no seu coração: Jesus é o mais interessado no seu bem-estar. Por isso Ele se entrega numa cruz por nós. Por isso, pela sua graça, nós somos salvos sem mérito nenhum da nossa parte. Por isso Ele diz que haveria de subir, preparar lugar para nós e voltaria para nos levar para Ele. Ele quer o nosso bem. Por isso entregue-se. Confie de todo o teu coração nele. Apoie-se nele, na sua palavra. E aí você vai viver uma vida de aproveitamento, de aprovação aos olhos do Senhor. Já cantou aquele irmão poeta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória o resto eu não sei. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Sabe, meu irmão, que essa seja a nossa oração. Senhor, que o Senhor cresça mais e mais e que eu diminua, porque a proporção que o Senhor cresça, eu serei conduzido pelo propósito do Senhor. Ore ao Senhor pedindo isso, irmãos, independentemente do tempo que você transita a sua jornada, dos obstáculos que você tem lidado. Eu quero te encorajar nesta noite. Diga ao Senhor que o Senhor cresça em mim e que eu diminua. Que o Senhor opere em mim, tanto o querer quanto o efetuar, tudo segundo a tua vontade, não a minha vontade. Porque eu sei que a minha vontade, ela é falha, ela é pequena demais para que eu confie nela.